com vocês? Hoje é terça-feira e teremos aula apenas da disciplina de português. Vamos lá? Na nossa primeira aula de português, iremos fazer uma pequena interpretação de texto. Vamos lá? Olha, o texto que iremos ler se encontra lá na página 56. O seu título é Eles Mamam na Infância. Vamos lá conhecer? Ao observar os cachorros, os gatos e outros animais de estimação, a gente começa a perceber como é o mundo dos mamíferos. Por que mamíferos? Porque todos os bichos desse grupo mamam quando nascem. O leite, alimento indispensável dos filhotes, é produzido por suas mamães. Nós humanos também somos mamíferos. Além de mamar, os mamíferos costumam ter pelos, alguns muitos, outros poucos. E são animais de sangue quente, quer dizer, tem o corpo sempre com a mesma temperatura, ao contrário dos répteis, que têm sangue frio e precisam ficar no sol para se aquecer. Quem pensa que todos os mamíferos têm 4 patas, engana-se. Há mamíferos diferentes, que mais parecem peixes, como as baleias e os golfinhos, que vivem toda a vida na água. Há mamíferos que voam, como os morcegos. Há até mamíferos que botam ovo, como o ornitorrinco, um bicho que vive lá na Austrália. Os mamíferos comem praticamente de tudo e são encontrados em quase todas as regiões do planeta. Existem mais de 4.000 espécies de mamíferos, cerca de 800 delas no Brasil. No entanto, por aqui não existem mamíferos terrestres grandes, como elefantes ou rinocerontes. Mas o mar brasileiro recebe a visita dos maiores mamíferos que existem, as baleias. Esse texto fala sobre os mamíferos, os animais que, como nós, também mamam. Os seres humanos, quando a gente é bebezinho, a gente não mama? A nossa mamãe, ela produz leite, o leite que é suficiente para nos alimentar até os 6 meses de vida. Até os nossos 6 meses a gente não precisa de nenhum outro alimento, diferente do leite da nossa mamãe. Então, alguns animais, eles também são do grupo dos mamíferos. Ou seja, eles mamam, as suas mães produzem leite para alimentar os seus filhos. E aí no texto temos vários exemplos de mamíferos, né? Temos os cachorros, os gatos, temos os mamíferos que voam, os mamíferos que colocam ovos. Temos os mamíferos aquáticos. Então, como nós somos mamíferos, vários animais também são. Esse texto fala um pouquinho dos mamíferos que temos, certo, pessoal? Apresentando a alimentação, o lugar onde eles vivem e quais são os mamíferos. De acordo com esse texto, vocês irão responder a nossa atividade, certo? Vamos lá? Ups! Vocês me pegaram treinando esta dança. Acho que já entendi como é. Bom, outro dia eu mostro pra vocês, porque hoje eu vim falar sobre um grupo de vertebrados, os mamíferos. Vocês sabem que tipo de animais são? Não? Por isso eu estou aqui, para contar pra vocês. Os mamíferos são animais vivíparos, ou seja, nascem da barriga da mãe. As mães dos mamíferos têm glândulas mamárias que dão leite para alimentar as suas crias. Dentro da boca, eles têm dentes para mastigar os alimentos. A respiração dos mamíferos é realizada através dos pulmões. São animais de sangue quente e a maioria deles tem o corpo coberto de pelo. Podem viver na terra, na água e podem até voar. E
agora, algumas curiosidades sobre os mamíferos. O maior mamífero é a baleia azul. Pode chegar a medir 30 metros de comprimento, quase tão grande quanto uma quadra de basquete. Ui! O cavalo é outro mamífero. Vocês sabiam que os dentes deles não param de crescer nunca? E aqui vemos outro mamífero. Ué, cadê ele? Sou eu! Os humanos também somos mamíferos. Bom, vou continuar praticando a minha dança. Até mais! Vamos para a nossa atividade lá na página 57. Iremos responder de acordo com o texto, tá? Vamos lá. Quesito 1. Releia o primeiro parágrafo e copie o trecho que possibilita que o título do texto fosse Ele mama na infância. Então, vocês irão voltar lá no texto, irão ler apenas o primeiro parágrafo e irão identificar que possibilita que o texto tenha esse título. Certo, pessoal? Quesito 2. Indique os mamíferos mencionados no texto. Então, vocês irão voltar lá no texto, vão ver todos os animais que falam no texto e vão copiar aí, certo? Pontinho. Complete os espaços de acordo com o texto. Mamíferos que vivem na água. Temos um espaço para completar e os golfinhos. Vocês irão ver quais os mamíferos que vivem na água. São os golfinhos e outro mamífero. Vocês irão completar esse espaço com o nome dos outros mamíferos, certo? Letra B. Mamífero que? Morcego. O morcego é um mamífero que faz o quê? Vocês irão completar nesse espaço com o que o morcego é, certo? Letra C. Mamífero que bota ovo. Vocês irão procurar qual é o mamífero que bota ovo e vão completar esse espaço, tá, pessoal? Letra D. Mamíferos terrestres. Aí tem um espaço, tem elefantes e... O elefante, ele é o quê? E qual é o outro mamífero que é bem semelhante ao elefante? Certo? Vão identificar e completar. Letra E. O dos mamíferos é a baleia. A baleia é o que dos mamíferos? Vocês irão identificar e vão completar. Letra F. Mamíferos de estimação. Temos aí 2 espaços. Vocês vão ver quais os mamíferos são de estimação. Quais são aqueles que a gente pode ter na nossa casa? Que fala aí no texto, certo? Quesito 3. Identifique em que parágrafos do texto são tratados os assuntos a seguir. Letra A. A definição de mamíferos e sua alimentação. Então, vocês vão ler o texto e vão dizer em que parágrafo está falando sobre a alimentação dos mamíferos, certo? Letra B. Características físicas e biológicas dos mamíferos. Vão identificar qual parágrafo está falando isso e vão falar aí quais são os parágrafos, certo? Letra C. Alimentação e distribuição dos mamíferos no planeta. Então, vocês irão identificar quais parágrafos estão falando da distribuição e da alimentação e vão registrar aí, certo, pessoal? Lembrando que o parágrafo são cada pedacinho do texto. Ou seja, essas linhas que começam um pouquinho mais à frente das outras, com letra maiúscula, e vão até um ponto final. Elas são um parágrafo. Na próxima linha, quando a linha começa um pouquinho mais à frente das outras, com letra maiúscula, já significa que é outro parágrafo, certo, pessoal?